O barulho do vaso sanitário quebrando ecoou pelo corredor da mansão dos Almeida às 7 da manhã de terça-feira. Helena congelou, ainda segurando o pano de chão, enquanto ouvia os passos furiosos de Eduardo Almeida descendo a escada de mármore. Que diabos foi isso? Ele gritou antes mesmo de chegar ao banheiro. Helena, o que você fez agora? Ela já estava ajoelhada, recolhendo os cacos de porcelana com as mãos nuas. Desculpe, Sr. Eduardo. Foi sem querer. Vou pagar pelo vaso. Pagar? Eduardo riu com desprezo. Você sabe quanto custa esse vaso? 8.000 reais. Importado da Itália. Você trabalha 4 meses para pagar isso. Ele se aproximou, pisando nos cacos menores que estalavam sob seus sapatos de couro. Sabe qual é seu problema? Você é desastrada, descuidada. Por isso está onde está, limpando o banheiro dos outros. Helena continuou recolhendo os cacos, um deles cortando seu dedo. O sangue pingou no piso branco, mas ela não disse nada. Apenas continuou limpando. E nem sangue no meu piso, Eduardo gritou. Meu Deus, você é um desastre ambulante. Se não fosse pela minha esposa que tem pena de você, já teria mandado embora há muito tempo. A esposa dele, Patrícia, estava viajando havia 2 semanas para um retiro espiritual na Índia. Era ela quem normalmente protegia Helena das explosões de Eduardo, mas agora Helena estava sozinha para enfrentar sua fúria. Larissa, a filha de 8 anos de Eduardo, apareceu na porta do banheiro. Era uma criança linda, com cabelos loiros cacheados, mas seus olhos vagavam sem foco, e ela balançava as mãos repetidamente. Barulho, ela disse. Muito barulho. Não gosto. Larissa, volta para o seu quarto, Eduardo ordenou, sem olhar para a filha. A empregada fez besteira de novo. Mas Larissa não se moveu. Continuou balançando as mãos cada vez mais agitada. Barulho, 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 ela repetia, começando a bater as palmas com força. Larissa, eu mandei você subir. Eduardo elevou a voz, o que só piorou a situação. A menina começou a gritar, um som agudo e contínuo que fazia Eduardo apertar os dentes. Para com isso. Você está me deixando louco. Helena se levantou devagar, ainda com o dedo sangrando. Ela se aproximou de Larissa com movimentos suaves e começou a cantarolar uma melodia baixinha. Era uma canção de ninar húngara que sua avó costumava cantar. A menina parou de gritar, virando a cabeça na direção de Helena. Volta para o seu trabalho, Eduardo ordenou para Helena. Eu cuido da minha filha. Mas quando ele tentou pegar Larissa pelo braço, ela se debateu violentamente, gritando ainda mais alto. Não toca, não toca, não toca! Ela gritava, arranhando o próprio rosto. Helena continuou cantarolando, e Larissa foi se acalmando gradualmente. A faxineira estendeu a mão lentamente, sem tocar na criança, apenas oferecendo. Larissa, depois de alguns segundos, tocou levemente os dedos de Helena. Ela só está agitada com o barulho, Helena disse suavemente. Se o senhor falar mais baixo, não me diga como lidar com minha própria filha, Eduardo cortou. Você é faxineira, não psicóloga infantil. Aliás, você nem deve ter terminado o ensino fundamental. Helena baixou a cabeça e voltou a limpar o banheiro. Eduardo subiu com Larissa, praticamente arrastando a menina que voltou a se agitar assim que Helena parou de cantarolar. Os gritos da criança ecoaram pela casa toda durante os próximos 20 minutos. Cláudia, a babá, chegou às 8 horas, já encontrando a casa em caos. O que aconteceu? Ela perguntou para Helena na cozinha. Larissa teve uma crise. Helena respondeu preparando o café da manhã especial da menina. Torradas cortadas em quadrados perfeitos, sem casca, com a geleia espalhada uniformemente. De novo? Ontem ela teve 3 crises. Anteontem foram 2. Está piorando. Cláudia suspirou. O Dr. Menezes disse que talvez seja hora de considerar medicação mais forte. Helena franziu a testa, mas não disse nada. Continuou preparando o café, adicionando exatamente 8 mirtilos no prato, como Larissa gostava. Você tem um jeito com ela, Cláudia observou. Sempre consegue acalmá-la melhor que eu e olha que sou formada em pedagogia. Só tenho experiência com crianças, Helena disse vagamente. Às 10 horas daquela manhã, a situação na mansão Almeida se tornou crítica. Eduardo estava em seu escritório em casa,
em uma videoconferência crucial com investidores chineses para um projeto de 500 milhões de reais, quando ouviu o grito. Não era um grito comum de Larissa. Era diferente. Era pânico puro misturado com dor. Senhores, me desculpem, temos uma emergência, ele disse rapidamente em inglês antes de desligar a chamada. Correu para o andar de cima, o coração acelerado. No quarto de Larissa, encontrou a babá Cláudia completamente perdida e em pânico. Senhor Eduardo, ela está tendo uma crise forte. Não consigo acalmá-la. Ela está se machucando. Larissa estava no canto do quarto, batendo a cabeça contra a parede repetidamente. Já havia uma marca de sangue no papel de parede cor de pêssego. Seus gritos eram tão intensos que os vizinhos da mansão ao lado provavelmente podiam ouvir. Para com isso, Larissa! Eduardo gritou, o que só piorou tudo. A menina bateu a cabeça com mais força e o som do impacto fez Eduardo sentir náuseas. Chama a emergência, Eduardo ordenou para Cláudia. Rápido! Já liguei, mas eles disseram que vai demorar 40 minutos no mínimo. Teve um engavetamento na marginal e todas as ambulâncias estão presas. 40 minutos. Larissa poderia ter uma concussão grave em 40 minutos. Eduardo tentou se aproximar, mas Larissa se jogou no chão e começou a bater a cabeça no piso de madeira maciça. O som era horrível. Segura ela! Eduardo gritou para Cláudia. Eu não posso. Ela fica pior quando tentamos contê-la. O doutor disse para nunca segurar durante as crises. Helena apareceu na porta, ainda com o uniforme sujo do banheiro quebrado e com um curativo improvisado no dedo cortado. Posso ajudar? Sai daqui! Eduardo gritou, o desespero transformando-se em raiva. Isso é assunto de família. Você já causou problema demais hoje. Mas Helena não saiu. Ela entrou no quarto devagar, ignorando Eduardo completamente. Observou Larissa por alguns segundos, notando o padrão dos movimentos, a rigidez dos músculos, a forma como a menina apertava os punhos entre cada batida. Então Helena fez algo que ninguém esperava. Ela se ajoelhou a uns 2 metros de Larissa e começou a bater ritmicamente no chão com a palma da mão, num padrão específico. 3 batidas rápidas, pausa, 2 batidas lentas, pausa, repetir. O som era alto o suficiente para competir com os gritos de Larissa. A menina parou de bater a cabeça por um segundo, ainda gritando, mas claramente percebendo o novo estímulo. Helena continuou o padrão, e então começou a adicionar sons guturais profundos. Tum, 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 pá, pá. Tum, 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 pá, pá. Larissa virou a cabeça na direção de Helena, os gritos diminuindo para gemidos. Havia sangue em sua testa, mas ela não estava mais se batendo. Helena manteve o padrão constante e começou a balançar o corpo no mesmo ritmo. Larissa, como se hipnotizada, começou a imitar o balanço. Tum, 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 papá. Helena continuou, agora adicionando um movimento com a outra mão, criando uma segunda camada de ritmo. Larissa começou a bater no chão com a mão, imitando Helena. Em 2 minutos ela estava completamente focada no padrão. Os gritos haviam parado, e ela estava sentada de frente para Helena, repetindo os sons e movimentos. Eduardo e Cláudia observavam, mudos. Era a primeira vez em meses que viam Larissa sair de uma crise severa sem medicação, com tensão física ou horas de espera até a exaustão. Helena lentamente começou a adicionar variações ao padrão, sempre observando Larissa para garantir que ela conseguia acompanhar. A menina estava completamente absorvida, seus olhos finalmente focados em algo. Muito bem, Helena disse suavemente, sua voz no mesmo ritmo do padrão. Muito bem, Larissa. Você está indo muito bem. Depois de mais 5 minutos, Helena começou a reduzir gradualmente a intensidade do padrão, tornando os movimentos menores, os sons mais suaves, até que ambas estavam apenas balançando suavemente. Como você fez isso? Eduardo perguntou, sua voz uma mistura de alívio, confusão e algo que ele não queria admitir. Respeito. Helena não respondeu imediatamente. Ela se levantou devagar e foi até Larissa, examinando o ferimento na testa. Cláudia, pode trazer o kit de primeiros socorros? Preciso limpar esse corte. Eu perguntei como você fez isso,
Eduardo repetiu mais insistente. Redirecionamento sensorial com padrão rítmico previsível, Helena disse, enquanto Cláudia corria para buscar o kit. A crise acontece quando o cérebro dela fica sobrecarregado com estímulos desorganizados. O padrão rítmico dá um foco único para o cérebro processar, acalmando o sistema nervoso simpático e ativando o parasimpático. Eduardo a encarou como se ela tivesse falado em mandarim, onde uma faxineira aprendeu sobre sistema nervoso. Helena pegou o kit de primeiros socorros das mãos de Cláudia e começou a limpar gentilmente o ferimento de Larissa, que permanecia calma, ainda murmurando o padrão rítmico baixinho. Isso vai arder um pouquinho, Helena avisou Larissa, mas vai passar rápido. 1, 2, 3. Ela aplicou o antisséptico e Larissa nem se mexeu, completamente confiante. Você não respondeu minha pergunta, Eduardo insistiu. Helena terminou de fazer o curativo e se levantou. O senhor tem razão, eu sou só uma faxineira. Com licença, preciso terminar de limpar o banheiro. Os cacos ainda estão lá. Mas Eduardo a segurou pelo braço. Não com força, mas com uma urgência que Helena nunca havia visto nele. Não, você vai me explicar como sabia o que fazer. Nós já consultamos os melhores especialistas de São Paulo. Dr. Menezes, da USP, doutora Carolina, do Einstein. Pagamos uma fortuna para o Dr. James, que veio dos Estados Unidos especialmente para avaliar Larissa. Nenhum deles, conseguiu acalmar uma crise dela em menos de 1 hora. Helena olhou para o braço dele segurando o dela. Eduardo a soltou imediatamente, corando levemente. Helena, por favor, Cláudia interveio. A Larissa está piorando a cada dia. Ontem, ela quase quebrou o próprio pulso durante uma crise. Se você sabe algo que pode ajudar... Helena suspirou profundamente. Olhou para Larissa, que agora brincava calmamente com um cubo de Rubik, fazendo os mesmos movimentos repetitivos de sempre, mas sem agitação. A menina olhou para Helena e, pela primeira vez em meses, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Papai! Larissa disse de repente, apontando para Helena. Ela sabe a música da vovó Ana. Eduardo ficou pálido. Que música da vovó Ana? A música que ela cantava, Larissa disse simplesmente, voltando ao seu cubo. Minha mãe morreu quando Larissa tinha 3 anos, Eduardo explicou para Helena, a voz embargada. Ela era húngara, costumava cantar uma canção de ninar, mas Larissa nunca mencionou isso antes, nunca. O silêncio no quarto era pesado. Helena se sentou na cama de Larissa, sabendo que não poderia mais esconder sua história. Eu trabalhei 15 anos no Instituto de Neurociência Pediátrica de São Paulo. Ela começou, a voz baixa, mas clara. Era neurologista pediátrica, especialista em transtornos do espectro autista e processamento sensorial. O queixo de Eduardo literalmente caiu. Você é médica? Era. Fui uma das primeiras no Brasil a desenvolver protocolos de intervenção sensorial para crises autísticas severas. Publiquei 12 artigos em revistas internacionais. Fui palestrante em congressos na Europa e Estados Unidos. Isso é impossível, Eduardo balançou a cabeça. Você está mentindo. Helena pegou seu celular velho e surrado, navegou até uma pasta de fotos e mostrou para ele. Era ela, mais jovem, vestindo jaleco branco, recebendo um prêmio. Na placa estava escrito, Doutora Helena Rodrigues, Prêmio Excelência em Neurologia Pediátrica 2019. Cláudia pegou o telefone, ampliou a foto. Meu Deus, é você mesmo. Mas o que aconteceu? Como você foi de médica premiada para faxineira? Helena completou com um sorriso amargo. É uma história longa e não muito bonita. Temos tempo, Eduardo disse, se sentando na poltrona do quarto. A reunião com os chineses pode esperar. Helena olhou para Larissa, que havia se aproximado e agora sentava ao seu lado, ainda brincando com o cubo, mas claramente presente de uma forma que não estava há meses. Há 3 anos eu era chefe do Departamento de Neurologia Pediátrica do Instituto, Helena começou. Descobri que o diretor, Dr. Henrique Castelo, estava desviando verbas. Não era pouco dinheiro. Eram milhões destinados à pesquisa e tratamento de crianças carentes.
medicamentos importados sendo vendidos no mercado negro, equipamentos de última geração desaparecendo, verba de pesquisa sendo desviada para contas pessoais. Henrique Castelo? Eduardo perguntou, o rosto ficando vermelho. O Henrique Castelo do Instituto São Lucas? Sim. O senhor conhece? Eduardo riu, mas não era um riso alegre. Conheço muito bem. Ele foi padrinho do meu casamento. É amigo do meu pai há 30 anos. Joga golfe comigo uma vez por mês. Helena empalideceu. Então o senhor sabe que tipo de pessoa ele é. Achava que sabia, Eduardo murmurou. Continue. Quando denunciei para a corregedoria, achei que ia ser investigado. Tinha provas, documentos, testemunhas. Mas Henrique tinha conexões. Muitas conexões. Em 2 semanas eu que estava sendo investigada. Ele fabricou prontuários falsos, mostrando que eu havia medicado crianças incorretamente. Pagou pais para testemunharem que eu havia sido negligente. Criou uma narrativa de que eu era instável, que tinha problemas psiquiátricos. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Helena, mas ela continuou. Minha licença médica foi suspensa. Fui demitida por justa causa. Nenhum hospital me contrata porque oficialmente sou considerada um risco para pacientes. Estou respondendo a 3 processos no Conselho Regional de Medicina. Gastei todas as minhas economias com advogados, mas não adianta. Ele tem juízes, promotores, todo mundo no bolso dele. Mas as crianças, Cláudia disse horrorizada, as crianças que precisavam dos medicamentos, dos tratamentos, algumas morreram, Helena disse simplesmente, e o peso daquelas palavras encheu o quarto. Crianças com epilepsia que precisavam de medicamentos específicos. Crianças com condições degenerativas que precisavam de tratamentos experimentais. Eu tenho os nomes delas gravados na memória. Sofia, 7 anos. Pedro, 5. Lucas, 9. Todos poderiam estar vivos se... Ela parou, engolindo o choro. Larissa, surpreendendo a todos, abraçou Helena. Foi um abraço desajeitado, típico de uma criança no espectro, mas foi um abraço. Larissa não abraçava ninguém voluntariamente há mais de 1 ano. Música, Larissa disse baixinho no ouvido de Helena. Canta a música. Helena cantarolou a melodia húngara novamente e Larissa se acalmou em seus braços. Eduardo estava de pé agora, andando de um lado para outro do quarto como um leão enjaulado. Esse desgraçado, esse maldito desgraçado. Eu joguei golfe com ele semana passada. Ele me contou que tinha comprado um iate novo, um iate de 15 milhões de reais. Deve ser bom ter amigos ricos, Helena disse sem emoção. Ele não é meu amigo, Eduardo disse com firmeza. Nunca mais. Helena, você disse que tem provas. Tinha. Mas muitas desapareceram misteriosamente. As que sobraram não são suficientes sem testemunhas, e todas as testemunhas foram compradas ou ameaçadas. E sua vida agora? Cláudia perguntou gentilmente. Trabalho aqui e em mais 2 casas. Faço faxina das 5 da manhã às 10 da noite. Ganho cerca de R$ 3.500 por mês com os 3 empregos. Pago R$ 1.500 de aluguel de um quarto numa pensão em Guarulhos. O resto vai para a clínica onde minha mãe está internada. Sua mãe? Eduardo perguntou. Alzheimer avançado. A clínica pública era um horror. Consegui uma vaga numa clínica particular básica. Custa R$ 2.000 por mês. Faço bicos de tradução nos fins de semana para completar. Falo 5 idiomas além do português. Então sempre tem trabalho. 5 idiomas? Cláudia perguntou impressionada. Inglês, espanhol, francês, alemão e húngaro. Aprendi húngaro porque tinha muitos pacientes da comunidade húngara em São Paulo. Foi assim que reconheci a canção que a mãe do senhor Eduardo cantava. Eduardo parou de andar e olhou fixamente para Helena. Você salvou minha filha de se machucar gravemente hoje. Você é a primeira pessoa em 2 anos que consegue realmente se conectar com ela. E você está me dizendo que trabalha limpando banheiros porque um criminoso destruiu sua vida? É a vida, Helena deu de ombros. Nem sempre é justa. Não, Eduardo disse firmemente. Isso acaba hoje. Helena, você vai parar de trabalhar como faxineira agora. Senhor Eduardo, eu agradeço, mas preciso desse emprego.
Você não entendeu, você vai trabalhar com Larissa. Como terapeuta particular, consultora, o nome que quiser dar. Salário inicial de R$ 30.000 por mês. Helena quase caiu da cama. O senhor está brincando. Eu nunca brinco quando se trata da minha filha, e isso é só o começo. Vou contratar os melhores advogados do Brasil para limpar seu nome. Vou destruir Henrique Castelo. Vou garantir que ele pague por cada criança que morreu por ganância dele. Senhor Eduardo, o senhor não sabe contra quem está se metendo. Henrique tem conexões poderosas. Ele pode destruir seus negócios. Eduardo riu, e desta vez era um riso genuíno. Helena, minha família controla 40% do mercado imobiliário de São Paulo. Meu tio é ministro do Supremo. Meu padrinho é dono do maior jornal do país. Se Henrique quer brincar de quem tem mais poder, ele escolheu o adversário errado. Você deve estar se perguntando se isso é real, se essas coisas realmente acontecem. Infelizmente, acontecem mais do que imaginamos. Quantas pessoas talentosas estão em subempregos porque ousaram fazer a coisa certa? Mas ele é seu amigo, Helena disse hesitante. Era, até 5 minutos atrás. Agora é um homem morto andando. Ele só não sabe disso ainda. Eduardo pegou seu celular e ligou para alguém. Carlos, Eduardo Almeida, preciso de você aqui em casa urgentemente. Traga sua equipe. É sobre Henrique Castelo. Sim, o médico. Não, não é consulta, é investigação criminal. Desligou e fez outra ligação. Tio Roberto, preciso falar com você sobre o Instituto São Lucas. Acredito que temos um caso massivo de desvio de verbas públicas e morte por negligência. Enquanto Eduardo fazia ligações, Larissa havia adormecido no colo de Helena, algo que não fazia há meses sem medicação pesada. Cláudia observava tudo com lágrimas nos olhos. Helena, ela sussurrou, por que você nunca disse nada? 2 anos trabalhando aqui. O que eu diria? Helena respondeu baixinho, acariciando os cabelos de Larissa. Que era médica. Quem acreditaria? E mesmo que acreditassem, iam achar que fiz algo terrível para estar nessa situação. Às 2 da tarde, a casa estava cheia de pessoas. Advogados, investigadores particulares, até um promotor federal amigo da família Almeida. Helena havia contado sua história 3 vezes, cada vez com mais detalhes, cada vez entregando mais evidências que havia guardado escondidas. Isso é suficiente para reabrir o caso, o promotor disse. Com o apoio da família Almeida, podemos quebrar os sigilos bancários e investigar as contas. Henrique Castelo vai cair. Durante toda a tarde, Larissa ficou ao lado de Helena. Quando acordou da soneca, em vez de ter uma crise como normalmente acontecia, ela simplesmente disse, Helena, fica. Se você quiser, eu fico, Helena respondeu. Quero. Você sabe a música. Você sabe o tum-tum-pá. Você é médica de criança. Eduardo observava a interação com uma mistura de admiração e remorso. Helena, preciso te pedir desculpas. Pelo vaso, pelas humilhações, por cada palavra cruel que disse nesses 2 anos. Chamei você de incompetente, burra, descuidada. Disse que você estava onde merecia estar. Eu sou um monstro. Não, Helena disse gentilmente. O senhor é um pai desesperado com uma filha que não conseguia alcançar. A dor faz coisas estranhas com as pessoas. Eu entendo. Não justifica, Eduardo insistiu. Nada justifica o que fiz. Você cuidou da minha casa com dignidade enquanto sua vida estava destruída. Você salvou minha filha hoje mesmo, depois de eu ter te humilhado. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Patrícia, a esposa de Eduardo, chegou da viagem naquela noite. Quando soube de tudo o que havia acontecido, chorou por 1 hora abraçada com Helena. Você salvou minha bebê, ela repetia. Você salvou minha Larissa. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rapidamente. A investigação contra Henrique Castelo foi aberta. Contas foram bloqueadas. Testemunhas que antes tinham medo, agora se sentiam protegidas para falar. Helena foi contratada oficialmente como terapeuta de Larissa, mas Eduardo foi além. Quero montar uma clínica, ele disse 1 semana depois. Uma clínica de verdade para crianças no espectro. Você vai dirigir.
Não posso dirigir uma clínica sem licença médica. Vai recuperar sua licença. Meus advogados garantem que em no máximo 6 meses. Enquanto isso, você trabalha com Larissa e planeja a clínica. Quero algo revolucionário, sem limite de orçamento. Helena olhou para Larissa, que estava fazendo exercícios sensoriais que ela havia ensinado, completamente focada e calma. Por que está fazendo tudo isso? Porque minha filha sorriu. Eduardo disse simplesmente. Porque ela dormiu sem medicação. Porque ela me abraçou ontem pela primeira vez em 2 anos. Porque ela está falando frases completas. Você me devolveu minha filha. 1 mês depois, Henrique Castelo foi preso. A operação foi capa de todos os jornais. 15 milhões desviados em 5 anos. 43 crianças que morreram por falta de medicamentos que haviam sido desviados. Era um escândalo nacional. Helena foi chamada para testemunhar. No dia do depoimento, Eduardo foi com ela. Você não precisa ir, ela disse. Preciso sim. Preciso olhar na cara daquele desgraçado e dizer que sei exatamente o que ele é. No tribunal, Henrique tentou manter a pose, mas quando viu Eduardo ao lado de Helena, empalideceu. Eduardo, você não entende. Entendo perfeitamente, Eduardo cortou. Entendo que você destruiu a vida de uma médica brilhante porque ela ameaçou seu esquema. Entendo que crianças morreram para você comprar um iate. Entendo que você é um lixo de ser humano. 6 meses depois, Helena recuperou sua licença médica com um pedido formal de desculpas do Conselho Regional de Medicina. A cerimônia de reabertura de seu registro foi emocionante. Larissa estava lá, segurando a mão de Helena. Doutora Helena, Larissa disse claramente ao microfone quando perguntaram se alguém queria falar. Ela me ajuda, ela sabe o tum-tum-pá, ela é médica boa. A Clínica Despertar abriu as portas 8 meses depois do dia do vaso quebrado. Era um centro de referência com tecnologia de ponta. Mas o mais importante era a filosofia, tratar crianças no espectro não como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas a serem compreendidas. 50% das vagas eram gratuitas, financiadas pela Fundação Almeida. Helena dirigia uma equipe de 20 profissionais, todos treinados em suas técnicas revolucionárias. Mas o momento mais significativo aconteceu exatamente 1 ano depois do vaso quebrado. Helena estava em seu escritório na clínica quando Eduardo e Larissa entraram. Temos algo para te mostrar, Eduardo disse. Larissa estava segurando um papel. Ela o entregou para Helena. Era um desenho. Nele havia 3 figuras, Eduardo, Larissa e Helena, todos de mãos dadas. Embaixo, escrito com a letra tremida de Larissa, Minha família. Helena começou a chorar. Eduardo também tinha lágrimas nos olhos. Ela tem razão, ele disse. Você é família agora. Você salvou nossa família. E tem mais, Larissa disse, puxando Helena pela mão. Elas foram até o banheiro da clínica, o mesmo modelo do banheiro onde o vaso havia quebrado 1 ano atrás. Lá dentro havia um vaso novo, simples, nacional, bonito. E uma placa na parede. Este banheiro é dedicado a todos os profissionais extraordinários que o mundo subestima. Que nunca esqueçamos que competência não tem uniforme. Helena riu e chorou ao mesmo tempo. Vocês são loucos. Somos, Eduardo concordou, mas somos loucos gratos. Helena, você não salvou apenas Larissa. Você me salvou também. Me ensinou que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no bem que faz. 2 anos depois, a Clínica Despertar havia se tornado referência internacional. Médicos do mundo todo vinham aprender as técnicas de Helena. Ela publicou um livro sobre sua metodologia que virou best-seller. Henrique Castelo foi condenado a 15 anos de prisão. Todo seu patrimônio foi confiscado e revertido para as famílias das crianças que morreram. Larissa, agora com 10 anos, estava matriculada em escola regular com suporte. Ainda tinha desafios, sempre teria, mas estava florescendo. Tocava piano, nadava, tinha 2 amigas próximas. Numa tarde de terça-feira, Helena estava no banheiro da clínica quando ouviu um barulho de algo quebrando. Correu para ver o que era. Uma das faxineiras novas havia derrubado um vaso decorativo. A moça estava apavorada, quase chorando.
Doutora, me desculpe, foi sem querer, eu pago pelo vaso. Helena se ajoelhou ao lado dela e começou a ajudar a recolher os cacos. Não precisa pagar nada, Helena disse gentilmente. Acidentes acontecem. Qual seu nome? Marlene, doutora, trabalho aqui há uma semana. Prazer, Marlene. E pode me chamar de Helena. Ela notou as mãos trêmulas da moça. Você está bem? Estou sim, só... O último lugar onde trabalhei, fui demitida por quebrar um copo. O patrão descontou do meu salário e me mandou embora na hora. Helena sentiu um aperto no peito. Quantas Helenas e Marlenes existiam por aí, sendo humilhadas diariamente? Aqui não é assim, Helena disse firmemente. Aqui respeitamos todos os profissionais. Você não vai ser demitida nem descontada. Só toma cuidado com os cacos para não se cortar. Eduardo, que havia chegado para buscar Larissa da sessão, assistiu à cena da porta. Quando Marlene saiu, ele se aproximou de Helena. Você tratou ela como eu deveria ter tratado você, ele disse. Eu tratei ela como um ser humano merece ser tratado, Helena corrigiu. Algo que aprendi não em Harvard ou na USP, mas limpando banheiros por 2 anos. Helena, tem uma coisa que nunca te contei, Eduardo disse, sentando-se numa cadeira. Depois que tudo aconteceu, eu investiguei. Descobri que você publicou um artigo sobre técnicas de regulação sensorial 3 meses antes de ser demitida. Esse artigo é citado em 17 estudos internacionais. Você estava prestes a revolucionar o tratamento de autismo no Brasil. Estava, Helena concordou. Mas às vezes a vida te leva por outros caminhos. Não, Eduardo discordou. A vida te desviou temporariamente. Mas você chegou onde deveria estar. Olha em volta. 40 crianças sendo tratadas aqui, 20 profissionais empregados, famílias tendo esperança. Você não apenas voltou ao seu caminho, você o ampliou. Larissa entrou na sala carregando uma pasta. Helena, olha, escrevi uma história. Era sobre uma médica que virou faxineira e depois salvou uma princesa. Helena riu. É uma história linda, Larissa. É nossa história, Larissa disse simplesmente. Só que você é a princesa e a médica ao mesmo tempo. Naquela noite, Helena estava fechando a clínica quando recebeu uma ligação. Era de um hospital em Boston, oferecendo uma posição de pesquisadora visitante com salário de $500.000 por ano. É uma oportunidade incrível, ela disse para Eduardo no dia seguinte. Eduardo ficou pálido. Você vai aceitar? Helena olhou pela janela da clínica. Viu as crianças no jardim sensorial que haviam construído. Viu os pais conversando, se apoiando. Viu Marlene, a faxineira, sendo tratada com respeito por todos. Não, ela disse. Meu lugar é aqui. Algumas coisas valem mais que dinheiro ou prestígio. Mas é Boston, Harvard. Tudo que você sempre sonhou. Eu sonhava com isso quando achava que precisava de validação externa, Helena explicou. Hoje sei que meu valor não vem de títulos ou instituições famosas. Vem do bem que posso fazer. E posso fazer mais bem aqui com vocês do que em qualquer laboratório de Boston. Eduardo a abraçou. Foi um abraço demorado, cheio de gratidão. Você sabe que considero você como irmã agora, né? Eu sei. E Larissa é como uma filha para mim. Ela te ama mais que tudo no mundo. O sentimento é mútuo. 5 anos se passaram desde o dia do vaso quebrado. A clínica Despertar havia se expandido para 3 unidades. Helena havia treinado mais de 200 profissionais em sua metodologia. Seu segundo livro havia sido traduzido para 12 idiomas. Henrique Castelo morreu na prisão de um ataque cardíaco. Poucos foram ao funeral. Larissa, agora com 13 anos, havia sido aceita num programa para jovens superdotados em matemática. Suas habilidades de reconhecimento de padrões, parte de seu autismo, haviam se tornado seu superpoder. Numa manhã de terça-feira, Helena estava em seu escritório quando Larissa entrou correndo. Helena, fui aceita? Aceita onde? No programa de verão do MIT. Eles têm um programa especial para jovens no espectro com altas habilidades. Helena a abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você. Eduardo entrou logo atrás, lágrimas nos olhos. Ela conseguiu. Nossa menina conseguiu. Ela sempre foi capaz, Helena disse. Só precisava de alguém que acreditasse nela. Você acreditou, Larissa disse.
Quando todo mundo achava que eu era quebrada, você viu que eu era apenas diferente. Naquela tarde, os três foram ao banheiro da mansão Almeida, o mesmo onde tudo começou. Eduardo havia transformado aquele banheiro num pequeno memorial. O vaso quebrado estava numa redoma de vidro com uma placa. Às vezes precisamos quebrar algo para construir algo melhor. É cafona, Helena riu. É significativo, Eduardo corrigiu. Cada vez que entro aqui, lembro de quão cego eu era. De como quase perdi a chance de conhecer uma das pessoas mais extraordinárias do mundo. 2 pessoas, Larissa corrigiu. Helena e eu somos extraordinárias. Verdade, Eduardo concordou. Vocês duas são. Se você chegou até aqui nesta história, talvez esteja pensando que é ficção demais, que essas coisas não acontecem na vida real. Mas eu te garanto, existem Helenas em todos os lugares, pessoas brilhantes reduzidas a trabalhos que não refletem sua capacidade, pessoas que foram punidas por fazer o certo, pessoas que mantêm dignidade mesmo quando o mundo as trata sem nenhuma. No último Natal, Helena recebeu um presente inesperado. Era uma carta de Marlene, a faxineira. Doutora Helena, a senhora não sabe, mas mudou minha vida. Ver uma médica que já foi faxineira me deu coragem para voltar a estudar. Passei no vestibular de enfermagem. Começo ano que vem. Obrigada por me mostrar que nosso passado não define nosso futuro. Helena emoldurou a carta e colocou ao lado de seus diplomas. Para ela, valia mais que qualquer prêmio acadêmico. Eduardo também mudou profundamente. Instituiu em todas as suas empresas políticas de valorização de funcionários. Criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários da limpeza e manutenção. Tornou-se conhecido no meio empresarial como o CEO que almoça com os faxineiros. Por que você faz isso? Um colega empresário perguntou. Porque a mulher que salvou minha filha e mudou minha vida limpava meu banheiro por 2 anos e eu fui idiota demais para ver seu valor, Eduardo respondeu. Nunca mais vou cometer esse erro. Hoje, Helena continua dirigindo a Clínica Despertar. Ela recusa convites semanais de instituições internacionais. Seu trabalho em São Paulo é sua missão de vida. Larissa está no MIT, surpreendendo professores com sua capacidade única de ver padrões que outros não veem. Ela mantém contato diário com Helena por vídeo. Sabe o que aprendi? Larissa disse numa dessas chamadas. Que ser diferente não é um defeito, é um presente. Você me ensinou isso. Não, Helena corrigiu. Você me ensinou isso. Quando eu era faxineira e me sentia invisível, você me via. Quando seu pai me tratava mal, você sorria para mim. Você sempre soube meu valor, mesmo quando eu mesma havia esquecido. A Mansão Almeida hoje tem uma ala inteira dedicada a um centro de estudos sobre neurodiversidade. É aberta ao público. Na entrada, uma placa de bronze, dedicado a todos os profissionais extraordinários que o mundo subestima. Que este espaço nos lembre que genialidade não tem uniforme, competência não tem cargo, e o valor humano não pode ser medido por posição social. Em honra à doutora Helena Rodrigues, que nos ensinou a ver além das aparências. Eduardo faz questão de ele mesmo limpar o banheiro memorial uma vez por mês. É um ritual pessoal de humildade. Enquanto limpa, ele pensa em quantas Helenas existem pelo mundo, quantos talentos desperdiçados por preconceito e arrogância. Certa vez, um jornalista perguntou a Helena se ela guardava rancor de Eduardo pelo tratamento dos primeiros 2 anos. Rancor? Ela respondeu. Não, Eduardo estava quebrado do seu jeito. O diagnóstico de Larissa, a impotência de não poder ajudar a filha, tudo isso o transformou em alguém amargo. Quando ajudei Larissa, não salvei apenas ela, salvei ele também. Todos merecemos redenção. E Henrique Castelo, guarda rancor dele? Henrique, eu não perdoo pelos crimes que cometeu, mas sou grata de certa forma. Se ele não tivesse destruído minha carreira, eu nunca teria conhecido Larissa. Nunca teria desenvolvido uma compreensão tão profunda sobre humildade e resiliência. Nunca teria construído algo tão maior que eu mesma. A última pergunta do jornalista foi: o que você diria para alguém que está numa situação similar à sua de 5 anos atrás? Helena pensou cuidadosamente.
Diria que às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir mais fortes. Que dignidade não se perde com um uniforme de faxineira? Que seu valor não diminui porque outros não conseguem enxergá-lo? E principalmente que as reviravoltas mais extraordinárias acontecem quando menos esperamos. Hoje, quando novos funcionários chegam à clínica Despertar, a primeira coisa que aprendem é a história do vaso quebrado. É contada como lembrete de que devemos tratar todos com respeito, porque nunca sabemos quem realmente está à nossa frente. Larissa, do MIT, escreveu recentemente um artigo científico sobre reconhecimento de padrões que foi publicado na Nature. Na dedicatória, para Helena, que viu o padrão da minha mente quando todos só viam o caos. Eduardo emoldurou o artigo e colocou no banheiro memorial ao lado do vaso quebrado. É o ciclo completo, ele disse para Helena, do caos à ordem, da humilhação ao reconhecimento, da cegueira à visão. Do desprezo ao amor, Helena completou. E assim, a faxineira que o milionário humilhou por 2 anos se tornou a pessoa mais importante na vida dele e de sua filha. Não por vingança ou justiça poética, mas por algo muito mais poderoso, a capacidade humana de transformar dor em propósito, humilhação em humildade e preconceito em compreensão. O vaso de R$ 8.000 nunca foi substituído por outro igual. Mas o que nasceu de sua quebra vale infinitamente mais. A compreensão de que o verdadeiro valor humano não pode ser precificado, uniformizado ou hierarquizado. Está quebrado para sempre, preservado como lembrete, porque algumas coisas precisam se quebrar para que possamos finalmente enxergar o que realmente importa.